Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, pessoal, essa aula era para ser feita no modo presencial, porém, houve alguns imprevistos comigo, né, a qual os senhores já sabem, e peço desculpas. Como prometido, também vamos fazer essa aula, ao invés de presencial, vamos fazer ela em EAD, para que a gente possa continuar com o nosso calendário. Então, hoje nós vamos entrar na nossa terceira aula de Direitos Humanos e Cidadania tratado de acordo com o Tratado de Marrakech. Bom, Marrakech, pessoal, é uma cidade, né, situada no país Marrocos, tá bom? Em que esse tratado ele foi feito em 2013, tá bom? E a gente vai contar um pouquinho do que significa esse tratado, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, né? Então, pessoal, o Tratado de Marrakech, ele serve para o quê? Para facilitar, tá bom? O acesso a obras publicadas por pessoas cegas, tá bom? Publicadas a, a pessoas cegas. Vamos supor assim, é, é um tratado internacional em que decidiu, né, olhar para esse público, né, deficiente visual, em que visa o quê? Fazer com que escritores tratem de se preocupar de fazer suas obras também para esse tipo de público, em que não, digamos, não tem acesso visual, né, biológico como a gente tem. Mas como a gente vai fazer esse tipo de publicações de obras? Através de braille, através de instrumentos em que os deficientes visuais possam ter facilidades de compreensão. É isso que se trata o Tratado de Marrakech. Então, o Tratado de Marrakech foi feito, tá, em Marrocos, no ano de 2013, tá bom? E ele foi feito para facilitar o acesso a obras publicadas para as pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, né? Seria, né, o livro ou um PDF, coisas que a gente consegue fazer de modo natural, entenderam? Então, esse tratado ele foi promulgado no Brasil com a assinatura no decreto número 9.522, de 8 de outubro de 2018, beleza? E publicado no Diário Oficial da União em 9 de outubro de 2018. Então, Léo, pô, o que a gente tem que fazer aqui? O que pode cair na nossa prova? Negão, aqui, ó, cola aqui no nosso PDFzinho, ó. O Tratado de Marrakech é um acordo internacional que visa o quê? Facilitar o acesso a obras publicadas por pessoas com deficiência visual ou cegas. Beleza? Guarde isso. É esse o objetivo do Tratado de Marrakech. Ele foi assinado em que ano? 2013, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, que é uma das agências das Nações Unidas. Beleza? O tratado, como eu disse, foi promulgado aqui no Brasil em 2018 e tem seu status de emenda constitucional. Em 2021, foi regulamentado pelo decreto 10.882. Beleza? Qual o objetivo agora do Tratado de Marrakech? Isso é uma parte muito interessante e importante, a qual a gente deve estar sabendo, estar ciente para a nossa prova. Então, o objetivo do Tratado de Marrakech é o quê? Combater a carência de livros e de outras obras vivenciada pelas pessoas com deficiência em todo o mundo. O que isso quer dizer, pessoal? Combater é, a falta de conhecimento de livros para pessoas cegas, para pessoas com problemas de visão. Ou seja, combater a falta de livros adaptados para esses tipos de pessoa. Pensa comigo assim, um cadeirante, ele não quer ter os direitos dele? Como, por exemplo, assim, a locomoção, porra, dentro do ônibus, ele quer o quê? O direito de ter um elevador para poder para poder, né, ele entrar no elevador, subir e entrar dentro do ônibus. Ou sei lá, uma rampa de acesso, são direitos do deficiente físico, a qual ele usa ali a sua cadeira. Isso é a mesma coisa para os cegos. Só que os cegos têm que deficiência? Porra, de enxergar.
Ele não quer ter o mesmo conhecimento que eu e você? Ele não quer também ler? Ele não quer ter cultura? Não quer aprender? Entendeu? Então, o objetivo desse tratado é nada mais nada menos que combater essa falta, essa carência de livros, a carência de outras obras vivenciadas por essas pessoas com deficiência em todo o mundo, tá bom? O Tratado de Marrakech, ele cria condições, tá, para a disseminação de obras intelectuais em formas acessíveis mediante a limitações ou exceções obrigatórias aos direitos autorais. E aqui no nosso Tratado de Marrakech, tá bom? Na nossa lei decreto 10.882, tá bom? Nós vamos falar dessas limitações ou exceções obrigatórias, tá bom? Que na maioria dos casos, vocês vão ver ali que é feito diretamente pelo Ministério da Família e dos Direitos Humanos, que foi um ministério feito ali pelo governo ainda de Jair Bolsonaro, entendeu? E ainda se mantém até hoje, de acordo com o nosso tratado, ok? Desculpa. Então, o Tratado de Marrakech ele cria condições, tá bom? Para a disseminação de obras intelectuais em formatos acessíveis para essas pessoas, tá bom? Mediante limitações ou exceções obrigatórias aos direitos autorais. Em outros termos, pessoal, tá bom? Esse tratado, ele possibilita a criação de cópias e o intercâmbio transfronteiriço de obras em formatos acessíveis, sem que, com isso, exista a violação, a proibição aos direitos autorais dos titulares das respectivas obras. O que é isso? Vamos supor que tem sei lá, um livro, né, de um curso, né, sei lá, de uma faculdade. Só que esse livro ele é estrangeiro, é da Inglaterra. Pelo Tratado de Marrakech, se a Inglaterra aderiu a esse tratado, né, então, ela tem a obrigação de fazer essa transferência de conhecimento desta autoria deste livro sem o consentimento do criador dele, entendeu? Ou seja, sem precisar de trazer os direitos autorais e pedindo a permissão do criador desse conteúdo para transformar esse livro também em uma forma acessível para os deficientes visuais. Então, não precisa de permissão para que possa transferir. Automaticamente, se é um livro que tenha condições de trazer conhecimento para essas pessoas que possuem essa deficiência, né? Então, automaticamente é, consegue, digamos assim, fazer esse intercâmbio, ou seja, transferir de um país ao outro esse conhecimento sem o consentimento do autor original do livro, ou algo do tipo. Beleza? Então, o Tratado de Marrakech é isso, tá bom? Então, eu deixei aqui bem mastigadinho o objetivo do Tratado de Marrakech. Qual é o objetivo dele? Primeiro, possibilitar o acesso a obras literárias em formato alternativo, como, por exemplo, o Braille. 2. Garantir a igualdade de oportunidades. Também é um dos objetivos do Tratado de Marrakech. Por quê? O cadeirante pode, por que a pessoa saudável, com condições de visualizar, também pode, e o cego não tem condições, não pode ter acesso a oportunidades assim como os outros da sociedade pode. Entende? É para isso que o Tratado de Marrakech serve, né? Para trazer a igualdade de oportunidades não somente para o público, né, digamos, normal, né, que tem a visão, né, que sabe enxergar, mas também para aquelas pessoas que também precisam, né, de conhecimento, mas que também de outras formas mais acessíveis para elas. Beleza? Então, primeiro passo, primeiro objetivo do Tratado de Marrakech, possibilitar o acesso a obras literárias em formato alternativo, tá bom? Não somente o livro impresso, mas também o braille. Segundo, garantir a igualdade de oportunidades, como eu disse. Terceiro, promover a acessibilidade e a inclusão social. Ou seja, esse terceiro tópico, ele complementa o segundo. Assim como você deve garantir a igualdade e de oportunidade entre todos, né, também deve promover a acessibilidade e a inclusão social. Entendeu? Ou seja,
deve incluir esse público, né, de deficientes visuais ao restante, né, dos outros, para que possa, digamos, ter o conhecimento igual aos outros que possuem, né, visões, tá bom? E quarto, né, respeitar o direito à educação e à liberdade de expressão, né? Todos não são iguais, todos não possuem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, por que é que os deficientes visuais não podem ter também esses direitos? É aí que se trata dos direitos humanos quando se fala deste tratado, beleza? Princípios que fundamentam o tratado. Quais são os princípios? Assim como todo tratado, toda normativa, né, existe princípios, aqui também não vai ser diferente. Então, quais são os princípios que fundamentam esse tratado? O princípio da não discriminação, ou seja, não fazer diferença, acepção, né, de pessoas, né, só porque ele é cego, ele não vai ter acessibilidade de informação assim como você? Não. Então, o princípio da não discriminação. Segundo, o princípio da igualdade de oportunidade, ou seja, o que a gente acabou de falar anteriormente. Terceiro, o princípio da acessibilidade, ou seja, todos têm que ter o acesso ao conhecimento, independentemente se a pessoa tenha condições biológicas perfeitas ou não. Quarto, o princípio da participação, ou seja, a mesma coisa que a gente falou do princípio da igualdade de oportunidades, é a mesma coisa da igualdade de participação. E por último, o princípio da inclusão plena e efetiva na sociedade, né? Ou seja, né, assim como não ter, né, isso aqui na verdade é o conjunto da obra, né? Assim como não deve ter discriminação, né, deve ter igualdade de oportunidades, deve ter acessibilidade, o direito à participação, isso tudo é com o compilado do princípio da inclusão plena e a efetiva na sociedade. Beleza? Então, agora nós vamos começar a adentrar nos artigos que se trata no nosso Tratado de Marrakech, beleza? O que a gente acabou de falar agora, pessoal, foi apenas o início, né, desse tratado. É um tratado relativamente pequeno, tá bom? Que eu acho que acredito que em 2 dias os senhores conseguirão entender ele. São artigos diretos e objetivos. A nossa banca ela não é de fazer frufru, ela bota Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, se você entender o que está escrito aqui e decorar, né, todo o material, você vai conseguir tirar 10 no quesito se for cobrar esse tipo de questão na sua prova, nesse assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos agora adentrar nos artigos da Lei 10.882 de 2018, que é o Tratado de Marrakech. Vamos começar pelo preâmbulo. O que diz no preâmbulo? O Tratado de Marrakech, beleza? Regulamenta o Tratado de Marrakech para o quê? Facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Já deixou para você qual é o objetivo do Tratado de Marrakech? Qual é o objetivo dele? Facilitar o acesso a obras publicadas para as pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Lembre-se, pessoal, esse tratado não é somente feito especialmente para as pessoas cegas, mas também, como já diz aqui o próprio preâmbulo, também ele serve para pessoas com dificuldade visual extrema, né? Aquelas pessoas que estão quase entre a cegueira e a visão deficiente, ou seja, são pessoas que enxergam muito pouco, que têm dificuldade para ter acesso ao texto impresso, como diz no nosso preâmbulo, ou seja, não é somente para os cegos, mas sim para aquelas pessoas que têm absoluta, imensa dificuldade de ler um texto, beleza? E aqui embaixo, aqui eu já deixei a explicação, ou seja, os países que aderirem a esse tratado se comprometeram a criar leis para que obras publicadas como livros, estudos científicos, pesquisa, revistas e jornais protegidos por direito autoral possam ser distribuídos e publicados em formato acessível. Quais?
tais como o Braille, como todos conhecem, o DAISY ou mesmo o audiobook, sem a necessidade de autorização dos titulares das obras. Beleza? É o que acabamos de dizer anteriormente. O artigo 1 fala o que, pessoal? Este decreto regulamenta o Tratado de Marrakech para facilitar as obras às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, para dispor sobre o processo administrativo de reconhecimento e de fiscalização de entidades autorizadas a realizarem o intercâmbio transfronteiriço e a importação de exemplares em formatos acessíveis, as obrigações relativas a medidas tecnológicas de proteção ao respeito à privacidade e à cooperação. E aí a gente acabou de falar lá no início, né? A gente falou do direito transfronteiriço, né? Das obras publicadas em outros países que fizeram adesão ao tratado, né? Sem a permissão do autor, tá bom? Vocês viram que o artigo 1 é um texto propriamente dito autoexplicativo, que não tem muito o que dizer. É decorar o ponto, né? Não tem muito o que explicar. Ele praticamente repetiu o que a gente explicou, né? Para facilitar acesso às obras publicadas. E também falou da realização do intercâmbio transfronteiriço destas, tá? Sem autorização do autor, né? Por seus direitos autorais. Aqui, como botei, né? Em provas, né? Que cobram a literalidade dos tratados e convenções internacionais, é sempre ponto-chave a compreensão dos conceitos iniciais trazidos. No caso do Tratado Marrakech, temos apenas três conceitos. Quais são? As obras, exemplares em formato acessível e entidade autorizada. São conceitos simples, cuja leitura atenta permite a correta compreensão. Beleza? Como eu acabei de dizer. Então, não obstante, vamos direto, né, antes da leitura da convenção. O que elas pedem o quê? A obra, exemplares em formato acessível e entidades autorizadas. A obra, o que ele quer dizer da obra? A obra diz respeito ao quê? A produção literária ou artística de tal livro, ou, sei lá, de tal, né, feito, né, invenção. 2. Exemplar em formato acessível. Diz respeito ao quê? A produção de uma obra de modo a superar a barreira existente na versão originária, tá bom? Ou seja, exemplares como Braille, DAISY, Audiobook, entendeu? Entidade autorizada. 3. Refere-se a quem? Aos órgãos internacionais a qual estão aptos a como é que eu posso dizer a vocês? Para que possam trabalhar em conjunto para promover, né, a acessibilidade a esse público, né, que precisa, né, do conhecimento, fazendo com que o tratado possa ser beneficiado e existente, possa funcionar de maneira perfeita, né? Essas são as entidades. Refere-se aos órgãos, né, que terão a finalidade exclusiva de quê? Promover o acesso aos beneficiários, ou seja, as pessoas com deficiência visual, das obras acessíveis, de modo a atuar da educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação, beleza? Essas entidades, tá, autorizadas, elas não podem objetivar o lucro, ou seja, essas entidades, ela tem que ser sempre sem fins lucrativos. Elas foram feitas com um único determinado propósito em promover, tá bom? Em promover a facilidade de conhecimentos e obras para esses tipos de pessoas, né? Beleza? Então, elas não têm fins lucrativos, é como se fosse uma ONG. A finalidade da atuação delas é tão somente atuar no processo de acessibilidade desses materiais. Assim como dito no artigo 2, incisos 2, 3 e 4. Vamos ler ali? Aqui no artigo 2, 3 e 4,
a gente fala o conceito de cada situação, né? O conceito de obra, o conceito de exemplares em formato acessível e o conceito de entidade autorizada. No conceito 2, obra, né? Diz o quê? A obra literária ou artística em formato de texto, de notação ou de ilustrações conexas que tenha sido publicada, distribuída, comunicada ou colocada à disposição do público por qualquer meio, inclusive a fixada em fonogramas, meu Deus do céu, em fonogramas, como os audiobooks ou audiolivros. 3. Exemplares no formato acessível. Os exemplares no formato acessível diz o quê? A reprodução de uma obra em meio ou em formato alternativo que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira semelhante a uma pessoa sem deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, tá? E por último, a entidade autorizada é uma organização pública ou privada sem fins lucrativos. Guardem isso, pessoal. A entidade autorizada para fazer esses tipos de feitos, trabalhos, ela é uma organização pública ou privada sem fins lucrativos, tá bom? Isso pode ser muito importante na sua prova. Pode vir dizendo que é com fins lucrativos, mas na verdade não é reconhecida pela Administração Pública Federal. Para agora vamos falar a parte das limitações previstas no nosso tratado, tá bom? Quais são as limitações previstas? Está contido ali nas linhas A, B, o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do artigo 2, tá bom? Vamos lá, linha A. Quais são as limitações previstas no tratado? Produzir e disponibilizar aos beneficiários exemplares de obras em formatos acessíveis, beleza? B. Obter ou ter acesso às obras em formatos acessíveis por meio de entidades autorizadas, sem a necessidade de autorização ou de remuneração da obra, ou seja, as limitações dele, tá bom? E parágrafo 1º. Até a implementação da avaliação biopsicossocial, o que trata do parágrafo 1º do artigo 2 dessa lei, com a comprovação de deficiências ou dificuldades previstas no inciso 1 do caput, poderá ser realizada por meio de quê? O laudo e a avaliação psicopedagógica. Ou seja, o que quer dizer isso? Para que você possa ter esses tipos de acesso, esses tipos, né, de materiais, se caso, né, a pessoa for comprovadamente deficiente visual, né, ela vai poder ter acesso. E como é que ela vai conseguir? Antes de conseguir esse acesso, ela vai ter que passar por todos os exames médicos possíveis para que possa ser, digamos que, comprovada a doença que ela possui, que é a cegueira, né? Ou a dificuldade, né, quase totalitária da sua visão, tá bom? Então, aí sim, se ela for comprovada através de laudo assinado por um profissional habilitado em área de conhecimento relevante para a caracterização da deficiência, ou avaliação pedagógica realizada por profissionais ou equipes da escola ou do sistema de ensino, quando aplicável, aí sim a pessoa vai fazer o jus a esses direitos, né, de obterem conhecimentos por meios acessíveis, de acordo com o Tratado de Marrakech. Tá bom? Mais à frente, vamos falar aqui das entidades, quanto ainda às entidades autorizadas, tá? Em que atuam em benefício da sociedade para desempenhar as suas obrigações institucionais ou atividades e serviços. Isso aqui vai ser as atuações das entidades autorizadas, tá? Nas áreas em que elas devem ter capacidade de trazer essa acessibilidade aos deficientes visuais. E quais são essas áreas? São nas áreas da educação, nas áreas da formação pedagógica, na leitura adaptada ou acesso à informação. Ou seja, são as áreas a qual eles devem se especializar para que possa atender melhor a esse público. Vamos ler o parágrafo 3, em que diz isso? Parágrafo 3. As entidades autorizadas de que trata o inciso 4 do caput, como bibliotecas, arquivos, museus, estabelecimentos de ensino, instituições de assistência social e instituições representativas das pessoas com deficiência, entre outras organizações,
atuam em benefício o quê? Da sociedade e desempenham o quê? Dentre outras obrigações institucionais ou atividades, os serviços nas áreas da onde? Nas áreas de educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Assim como eu disse, né? Beneficiários. Vamos continuar ainda falando no artigo 2. Agora vamos tratar das pessoas que têm o direito ao benefício do Tratado de Marrakech. Cara, são poucas, tá? E isso pode cair na sua prova. Como pode cair na sua prova? Pode vir assim, de acordo com o Tratado de Marrakech, vulgo a Lei 8.500, 10.822/2018, em que se trata do acesso a materiais, né, adaptados para pessoas com deficiência visual. Cite quais são os beneficiários deste tratado. Pode ser assim. Aí, quais são eles? Será beneficiário toda pessoa. Primeira, cega. Segunda, que tenha deficiência visual ou outra deficiência de percepção ou de leitura que não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade para quem é impossível de ler material impresso de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem deficiência ou dificuldade. E letra C, que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido à sua deficiência física, de sustentar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos de forma que normalmente seria apropriado para a leitura. Ou seja, quais são os tipos de beneficiários? Vamos lá. O beneficiário tem que ser quem? O cego, uma pessoa com deficiência visual que não possa ser corrigida, beleza? Ou seja, dificuldade imensa de ler, ou a pessoa que tenha a dificuldade imensa de enxergar e manter o foco na hora de uma leitura, entendeu? Então, são esses beneficiários. Ah, Léo, como é que eu vou decorar? Cara, é propriamente dito, tá? Vocês vão pegar o artigo 2 e vai pegar da linha A até a linha D. E ali você vai decorar os beneficiários. Isso é de importância gigante que possa cair na tua prova, beleza? Logo mais abaixo, a gente vai estar tratando que do exercício da atividade de intercâmbio transfronteiriço e da importação de exemplares em formatos acessíveis. Agora vamos falar agora da exportação de conhecimentos entre os países que aderiram a esse tratado. Vamos falar aqui entre os artigos 3 e 4 da nossa Lei 10.822/18. Então, artigo 3. Os exemplares em formatos acessíveis poderão ser distribuídos, comunicados ou colocados para a disposição dos beneficiários ou das entidades autorizadas situadas em outra parte contratante do Tratado de Marrakech. O que está querendo dizer? Então, os exemplares em formatos acessíveis, então eles poderão ter o livre acesso de conhecimento entre as partes contratantes do tratado, ou seja, entre os países que aderiram, né? E o que poderão o quê? Ser distribuídos, comunicados ou colocados à disposição dos beneficiários ou das entidades autorizadas, a qual vai fazer essa disseminação do conhecimento para quem deseja, entendeu? Então, elas poderão ter essa distribuição livre, tá? Já no artigo 4 diz o quê? As entidades autorizadas ou os beneficiários poderão importar exemplares em formatos acessíveis sem necessidade do titular do direito autoral sobre a obra, desde que para proveito exclusivo dos referidos beneficiários, ok? O que está querendo dizer aqui? Que se eu for cego, eu querer ler um livro, sei lá, um Harry Potter da vida, e ele ter, né, essa parte ali em formato acessível, eu posso muito bem pedir, né, para que mandem um formato para mim, obter esse conhecimento para mim, sem a autorização
do autor do livro, né? Se pode transferir ou não, entendeu? Então, eu vou usar para quê? Proveito exclusivo meu. Eu sou beneficiário, entendeu? Então, não necessito da autorização do titular do direito autoral, né, para que possa importar esses exemplares para mim, entendeu? Então, o artigo 4 também é de extrema importância que os senhores decorem, pois ele pode cair na sua prova. Continuando, o artigo 5 e 6, vamos falar do quê? 5, 6, 7, não, 5, 6, 7, isso. Vamos falar o quê? A respeito do processo administrativo de reconhecimento das entidades autorizadas, beleza? É aqui que agora a figura do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na época do governo Bolsonaro ainda se faz ainda no governo Lula ainda, né, se faz presente, né, quanto ao tratado. É ele que vai fazer ali a maior parte das manipulações feitas ali para a realização do processo administrativo que se trata em relação ao tratado. Ok? Artigo 5. O intercâmbio transfronteiriço e a importação de exemplares em formato acessível dependem do que, pessoal? Para que possa fazer esse intercâmbio? Dependem da edição do ato administrativo de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento de entidades autorizadas pelo Ministério do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, quem é que faz esse ato administrativo de reconhecimento ou de renovação? O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Beleza? É esse nome grandão mesmo. Artigo 6. No processo administrativo de reconhecimento, as entidades demonstrarão a prestação de serviços em favor dos beneficiários sem fins lucrativos, a capacidade técnica para estabelecer e aplicar medidas para o quê? A. Verificar se as pessoas atendidas são beneficiárias. B. Limitar aos beneficiários ou a outras entidades autorizadas a distribuição e a disponibilização de exemplares em formatos acessíveis. Linha C. Desencorajar a reprodução, distribuição e a disponibilização de exemplares não autorizados. E letra D, né? Linha D. Zelar pelo uso dos exemplares das obras e manter os registros deste uso, observados e específicos do quê? Dos beneficiários, tá bom? Então, aqui no nosso artigo 6º, ele vai falar o quê? Né? Vai falar sobre a parte do processo administrativo a qual as entidades devem demonstrar o quê? Qual é a função desses órgãos, entendeu? Para que possam, né, regular, né, fazer com que a disseminação, né, dos livros possam ser feitos de maneira correta de acordo com a lei, beleza? Continuando, vamos falar aqui no nosso inciso 3, a qual vai se tratar do quê? Do tempo exigido, tá? Para o funcionamento, né? Para o funcionamento, né, de um órgão, entendeu? Específico para fazer, né, esse tipo de acessibilidade. Vamos lá. Inciso 3. Estão legalmente constituídos em funcionamento regular por mínimo de 12 meses imediatamente anteriores à data de apresentação do requerimento. Ou seja, para que possa fazer uma entidade ser aberta, é necessário que possa regular o seu funcionamento pelo menos por mínimo 12 meses. Tá bom? Parágrafo 1. Os atos administrativos de reconhecimento e suas renovações terão um prazo de 5 anos contados da publicação da decisão de deferimento do Diário Oficial da União. Parágrafo 2. O período de que trata o inciso 3, tá? Que é no mínimo de 12 meses, poderá ser reduzido na hipótese de necessidade atestada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Parágrafo 3. A entidade protocolará pedido de renovação com antecedência mínima de 6 meses do prazo de validade do atendimento administrativo e de reconhecimento e deverá demonstrar a manutenção dos requisitos previstos no caput. Parágrafo 4. A não renovação do ato administrativo de reconhecimento
impossibilitará o exercício das atividades previstas no caput 2 deste decreto. Ou seja, dentre essas partes do artigo 6º, entre os parágrafos, o parágrafo mais importante, a qual os senhores devem destacar, é esse parágrafo 4, que fala da não renovação, tá, do ato administrativo das entidades, né, escolhidas para fazer, né, esse determinado trabalho, tá bom? Então, a não renovação do ato administrativo, de reconhecimento, impossibilitará o exercício das atividades, beleza? Parágrafo 5º. Na hipótese de não apreciação do pedido de reconhecimento ou de renovação pela administração pública federal, o reconhecimento será prorrogado automaticamente até a publicação da decisão. Ou seja, qual é o tempo de apreciação, tá, para a renovação do ato administrativo? Alguém lembra? 6 meses. Então, vão dar 6 meses. Se ninguém se manifestar, eles podem dar mais uma prorrogação automaticamente, tá bom? Por mais 6 meses. Se esse total de 1 ano não houver a renovação, vai ser feito como o parágrafo 4 diz, a impossibilidade do exercício das atividades, tá bom? Artigo 7º. Ao protocolar o pedido de reconhecimento, a entidade requerente assinará o termo de conduta em que se comprometerá a cumprir o disposto no inciso 2 do artigo 6º, tá bom? E a inciso 1, manter registro de exemplares em formatos acessíveis constantes em seu catálogo, incluída a descrição das principais características dos formatos disponíveis. 2. Fornecer ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, mediante solicitação a outras entidades autorizadas, beneficiários ou titulares de direitos autorais, a relação de exemplares disponíveis em formatos acessíveis e os dados das entidades autorizadas com as quais tenham realizado o intercâmbio desses exemplares. Beleza? Artigo 8º. Formal. Parágrafo único do artigo 7º. A entidade autorizada atenderá às exigências previstas nesse capítulo durante todo o período de validade de autorização, sob pena de cancelamento do reconhecimento. Artigo 8º. Os pedidos de reconhecimento e de sua renovação serão protocolados no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, acompanhados dos documentos obrigatórios que tratam o artigo 6 e o artigo 7º. Beleza? Parágrafo único do artigo 8º. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos disporá sobre forma de prazo de apresentação dos pedidos a que se refere o caput, os demais procedimentos relativos aos processos administrativos. Pessoal, vou ser direto ao assunto, tá? Do 6 ao 8, tá? Do 6 ao 8, com exceção aqui do parágrafo 4 do artigo 6º, tá? Geralmente não cai na tua prova, porque é muito texto autoexplicativo. Geralmente eles vão pedir o que eu demarquei aos senhores. Artigo 9º. Recebido o pedido de reconhecimento, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos publicará o extrato do requerimento no Diário Oficial da União, para vista e manifestação da sociedade com prazo de 15 dias. Parágrafo único. A decisão sobre o pedido de reconhecimento ou de sua renovação será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sem prejuízo de comunicação às entidades, seja por escrito ou meio eletrônico. Artigo 10. Caberá recurso de decisão que indeferir o pedido de reconhecimento ou renovação, tá? No prazo de 30 dias contado da data de sua publicação. Guardem esse artigo 10, tá? Esse artigo 10º, ele faz contrapartida do nosso parágrafo 2º, tá? Do nosso parágrafo 4º do artigo 6º, tá? Que se trata da não renovação, que seria o indeferimento do ato administrativo.
Se caso aconteceu o indeferimento, aqui ainda há o quê? O recurso à decisão, ou seja, terá o direito ao recurso da decisão. E esse recurso ele pode ter no prazo de quanto tempo para a pessoa pedir o recurso? 30 dias, beleza? Parágrafo 1º. O recurso será dirigido para a autoridade que proferiu a decisão, que poderá reconsiderar a decisão no prazo de 10 dias, encaminhar ao Ministério, né, de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos para julgamento. E parágrafo 2. Não será conhecido o recurso protocolado fora do prazo previsto nesse caput. Então, o artigo 10 se faz necessário a qual os senhores marquem e estudem, tá bom? Outro besouro. Agora vamos falar sobre a supervisão das entidades autorizadas e o cancelamento do reconhecimento. Agora a gente vai falar agora do processo pós o cancelamento do reconhecimento, o deferimento deste, e vamos falar da supervisão dessas entidades autorizadas, ou seja, quem é que supervisiona elas. Então vamos lá. Artigo 11. O Ministério o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos fiscalizará as entidades autorizadas e poderá atuar a qualquer tempo, ou de ofício ou a partir do reconhecimento da representação. Então, pode cair na tua prova esse artigo 11. Marque também. Pode cair na tua prova sim. Quem é que supervisiona, tá, as entidades autorizadas para a acessibilidade, né, aos deficientes visuais de acordo com o Tratado de Marrakech? Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vulgo Direitos Humanos, tá bom? Então, guarde isso aqui. Parágrafo 1º. É dever das entidades autorizadas atenderem no prazo estabelecido as comunicações do órgão competente, em especial quando motivadas por apurações ou cumprimento de suas obrigações legais, sob pena de revogação do reconhecimento de entidade autorizada. Beleza? Parágrafo 2. A representação de que trata o caput, tá, será o quê? A qualificação do representante. 2. A descrição clara e precisa dos fatos a serem apurados. 3. A documentação probatória. E 4. Os demais elementos relevantes para o esclarecimento do seu objeto. Pode cair? Pode cair, mas eu daria mais ênfase, tá, no artigo 11 do seu próprio caput, porque ele faz a adesão de quem fiscaliza essas entidades autorizadas. Artigo 12. Serão consideradas irregularidades administrativas passíveis de aplicação de penalidade nos termos do disposto deste decreto, seguintes condutas. Guardem esse artigo 12, pois ele é muito importante para a prova dos senhores no quesito deste tema. Artigo 12 fala sobre as irregularidades administrativas passíveis de aplicação de penalidade. Quais são? Muito tranquilos. Inciso 1. Descumprir o disposto no artigo 6 e 7. 2. Exercer atividade de intercâmbio transfronteiriço ou de importação de exemplares em formato acessível, em desacordo com o disposto no capítulo 2. 3. Tratar beneficiário de forma desigual ou discriminatória. Ué, praticamente tudo negativo, né? 4. Impedir, obstruir ou dificultar, de qualquer forma ou qualquer pretexto, o acesso a exemplares em formatos acessíveis a pessoas que tenham comprovado as suas qualidades beneficiárias. 6. Cobrar valores abusivos ou desproporcionais ao custo de efetivo das atividades relacionadas para a produção, ao intercâmbio transfronteiriço e à importação de exemplares de formato acessível. Como a gente falou, são organizações sem fins lucrativos, né? Não pode cobrar. 6. Negar o acesso ou não garantir a publicidade e a transparência das informações previstas no artigo 17 e 18. A gente vai ver isso mais à frente. Artigo 13. A prática de infração administrativa sujeitará as entidades à sanção de cancelamento do reconhecimento. Guardem o artigo 12 e o 13. O artigo 13 faz menção ao artigo 12, beleza? Parágrafo único dele. A apuração da infração e a imposição da sanção
se dará por meio de instauração de processo administrativo, em que sejam assegurados a contraditória e ampla defesa, nos termos do ato a ser editado pelo Ministério de quem? Qual Ministério? Do Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos. Artigo 14. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos dará ciência da abertura do procedimento para a entidade, que poderá se manifestar no prazo de 15 dias por meio da representação de documentação comprobatória pela insubsistência da irregularidade ou requerer a concessão de prazo para saneamento. Artigo 15. Após análise, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos poderá guarda somente esses verbos. 15, tá? Também pode cair na tua prova. Quais são, os meios em que, após análise, o Ministério da Mulher poderá fazer, né? Determinar, cancelar e arquivar. Determinar o quê? As medidas corretivas e os prazos de atendimento na hipótese de identificação de irregularidades ou vícios sanáveis. 2. Cancelar. O que cancelar? Cancelar o reconhecimento da entidade na hipótese de identificação de irregularidade ou vícios insanáveis ou de não atendimento dos prazos a que se refere o inciso. Inciso 3. Arquivar. Arquivar o quê? O processo na hipótese de não confirmadas as irregularidades apontadas no ato de instauração de processo administrativo ou representação. Beleza? Artigo 16. O Ministério do Turismo ou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ou seja, temos agora dois ministérios, poderão o quê? Criar grupos de trabalho, tá bom? Então, não somente o Ministério do Turismo ou Direitos Humanos, e sim os dois, ou um ou outro. Poderão criar o quê? Grupos de trabalho para esclarecimento de temas ou reformulação de proposição relacionados ao aperfeiçoamento das entidades regulamentadas neste decreto. Artigo 17. Caberá às entidades autorizadas manter e atualizar os registros. Guardem o artigo 17, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre a manutenção, tá bom? Dos registros para as entidades autorizadas. Quais são esses registros? Os exemplares disponíveis em formatos acessíveis. 2. O registro dos beneficiários. E 3. Os registros das atividades relacionadas ao cumprimento do Tratado de Marrakech. Beleza? Artigo 18. Cabe às entidades autorizadas adotar medidas de publicidade e de transparência em suas atividades, incluída a divulgação em seus sítios eletrônicos das informações consolidadas sobre os exemplares disponíveis em formatos acessíveis, com a condição de, no mínimo, com a indicação de, no mínimo, da quantidade de exemplares, dos formatos acessíveis disponíveis, da autoria e da titularidade das obras, do ano da publicação e da especificação do suporte. Guarde o artigo 18 também, pois ele pode cair na sua prova também, tá? Parágrafo 2, né? Aqui vamos falar no artigo 18 ainda, né? O Ministério do Turismo ou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos poderão disponibilizar em seus sítios eletrônicos com o objetivo de centralizar as informações existentes no país, as relações de exemplares em formatos acessíveis ou as relações de entidades autorizadas. Guardem também o parágrafo 2 do artigo 18, beleza? Todo ele. Artigo 20. O disposto nesse decreto será interpretado com o objetivo de garantir a completa e a efetiva participação e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, em conformidade com as constantes diretrizes da Lei 13.146 de 2015. E artigo 21. Os direitos e as obrigações previstos neste decreto não excluem, tá, os estabelecidos em outros atos normativos, incluídos em pactos, tratados, convenções, declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional e serão aplicados em forma mais favorável, tá bom,
aos beneficiários de que tratam as linhas A D, no inciso 1 do caput do artigo 2. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aqui, ó, que a gente acabou de falar as leis. Teve alguns artigos que não caiu, mas são artigos que praticamente não são importantes para a nossa prova. Deem mais ênfase em todos aqueles em que eu falei que são importantes. Claro que eu não estou falando para vocês não estudarem todo o conteúdo. Estudem todo o conteúdo, todo ele importante. Mas dê uma atençãozinha mais especial àqueles que eu falei que pode cair na sua prova, pois eles têm alto índice de ser cobrado. Esse tipo de questão já caiu na prova de 2017. Tá bom? Por mais que a nossa normativa seja numa portaria de 2018, mas essa lei aqui foi feita em 2013. Logo, ela foi, então, cobrada na nossa prova de 2017. Beleza, pessoal? Então, é isso. Hoje, fechamos a nossa terceira aula de Direitos Humanos e mais para frente teremos mais aulas a respeito desta matéria. Para você que ficou até o final, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida que houver, né, a respeito deste tema, mande mensagem para mim ou mande mensagem lá no grupo, tá, de alunos, que às vezes ali a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. Beleza, pessoal? Bons estudos, fé na missão, vamos manter o nosso foco, pois a prova está chegando. E é isso, pessoal. Espero vocês aqui do outro lado, na Brigada Militar, tirando serviço comigo. Valeu? Forte abraço.